Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem amados, como hoje está sendo uma quarta-feira muito chuvosa, muito aí complicada, né, na nossa cidade do Rio de Janeiro, da qual temos esses efeitos, né, de chegarmos em nossos locais nos horários exatos e também de chegar, sabe, em nossos compromissados. Então eu quero deixar uma palavra aqui, sabe, nesta hora, dentro desse veículo, mesmo parado nessa situação, para os que acompanham, sabe, aí a nossa pregação no Facebook. Como hoje seria um lugar onde que estaríamos ministrando na projetada, e não vai ser possível por causa desta água que Deus permite descer do céu até a terra. Eu quero nesta hora deixar uma palavra para você meditar, para você aí edificar comigo e com todos que nos acompanham no Facebook e também no YouTube, neste canal aí da qual está passando agora, da qual você pode se inscrever e me acompanhar também por essa rede social de comunicação. Vejamos bem, no livro de Romanos, né, ou Epístola de Romanos, como alguns também conhecem, diz assim no capítulo 3, né, a partir, sabe, do versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como grego, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Capítulo 3, versículo 9 de Epístola de Romanos. E diz assim, versículo 11 e 12: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui no capítulo 3, né, de Romanos, no versículo 23 e 24 e 25 diz assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Bem, vamos falar sobre isso, pecado. Aqueles pecados que tem corroído a minha alma, a tua alma, que tem, sabe, te feito prisioneiro, sabe, muitas das vezes, naquele momento que ele vem como, sabe, um acusador, para te fazer você desistir de buscar quem? A Deus, de buscar a sua vontade, sabe? No livro de Isaías, capítulo 51, versículo 17, diz assim, ó: sacrifício agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus. Então aqui o salmista começa a explicar, sabe, que o que vale para Deus nesta guerra espiritual que você enfrenta no dia a dia é o quê? É o espírito se voltando para ele e se rendendo a ele. Por quê? Porque verdadeiramente o pecado ele tem separado não só os que estão, mas os que hão de chegar
da sua verdadeira intimidade. A verdadeira intimidade de Deus, ela é muito superior do que os nossos pensamentos, sabe, acusatório, enfraquecido e a cada dia massacrado pela a condenação, sabe, direta do pecado em nosso viver. Quando uma pessoa se sente, sabe, assim, como sem merecimento de entrar na casa de Deus, de sentar em uma cadeira, ou até mesmo de abrir as escrituras ou falar em nome de Deus, ela se encontra fragilizada pelo pecado, fragilizada por aquilo que ainda o amarra e o prende, sabe, num raciocínio, sabe, ali completamente, sabe, assim, sem solução. Porque a pessoa, quando está em um cativeiro, ela não consegue enxergar o que está pro lado de fora. Ela não consegue olhar distante o que vem, sabe, ao seu encontro. Ela fica presa em quatro paredes sem saber realmente o que tem fora daquelas quatro paredes. Ela fica se alimentando somente daquilo que vem até a ela. Sabe, o prisioneiro, quando está no cativeiro, ele só recebe pão, água, para ele não morrer rápido. Para ele ficar ali naquele sofrimento e ir, sabe, se perdendo aos poucos, até chegar ao ponto de ele ser o quê? Ali, crucificado ou abatido pelo seu adversário, por aquele que tem o prendido. É isso que o pecado faz na vida daqueles que não tomam uma decisão do lado de Cristo, daqueles que ainda não têm a coragem de romper as suas ligaduras, seus cordão umbilical, com a prática, sabe, que tem desagradado a Deus, sabe, prática do vício, da prostituição, da idolatria e etc. O que eu quero falar hoje é sobre o pecado original, amado, sabe, o pecado que tem aí aprisionado a muitos, ainda mais nesses dias que estamos vivendo, da qual as informações são muitas e ela vem, sabe, assim, deturpada e sem, sabe, fundamentos para enrolar mais e mais, não só os ignorantes, mas os entendidos. Porque quando você se fala muito uma mentira, ela se torna uma verdade na vida daqueles que não têm base e princípios, né, do que é verdadeiro. Sabe, eu estava aqui olhando aqui em um rodapé teológico e diz que o pecado original, ele é a depravação total da humanidade quando não se volta para Deus. Diz as Escrituras e diagnostica o pecado como uma deformidade universal da natureza humana. Deformidade que manifesta em cada pormenor de vida de cada pessoal. Ou seja, ambos os testamentos descrevem o pecado como rebelião contra as normas de Deus, como deixar de atingir o alvo que Deus estabeleceu para nós, transgredir a lei de Deus, ofender a pureza de Deus pela nossa corrupção e incorrer em culpa diante de Deus. É mais ou menos assim, amados. O sentimento de culpa, de pecado que há na vida de muitas pessoas é exatamente o que essa nota teológica está falando. Sobre a questão de a pessoa, sabe, ela errar o alvo. Quando ela erra o alvo, ela peca. Ou seja, quando você não acerta algo, você não consegue satisfazer o quê? Os seus desejos, os seus objetivos. Já viu uma pessoa que joga em jogos, pessoas que jogam, entendeu? Em certas, sabe, assim, jogatina, e enquanto elas não acertam, elas não satisfaz, então isso vai corroendo elas por dentro e vão deixando ela mais presa ainda, sabe, naquela sede e naquele desejo de acertar. É mais ou menos assim, sabe, a sua alma precisa, sabe, do Espírito de Deus para acertar
o caminho de Deus. Quando a nota teológica diz que o pecado é como rebelião contra as normas de Deus, ele está dizendo que o pecado, ele te faz um rebelde. Ele te coloca numa posição de rebeldia, porque você não se volta para as verdades de Deus, porque você está aprisionado pelas suas correntes, pelas suas vontades e pelos seus desejos. Então é aí que entra, sabe, o que eu li em Romanos, capítulo 3, aqui no versículo 23, aliás, 24, sendo justificado, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, por meio de Jesus, nós conseguimos se desprender dessa rebeldia, dessa rebelião. E começamos a ficar livre desse pecado original que está na carne, na natureza humana, lá cedido no jardim do Éden, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus. O homem Adão e a mulher Eva. Então você vê que quando a nota teológica dá um parecer de como nós temos que atingir o alvo de Deus, ele estabelece para nós o quê? Leis para alcançar a natureza e a pureza de Deus, mesmo em uma situação, sabe, de corrupção deste corpo. Porque esse corpo, ele é corruptível. Esse corpo, ele só vai, sabe, assim te levar para o lado ao contrário de Deus, os desejos, os sentimentos que ele transmite para você. Então é preciso você lutar contra essa natureza corruptível, mas não com as suas próprias forças, com o seu espírito, mas com o Espírito de Deus cedido por meio de Jesus Cristo. Olha, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo nesta hora, eu não posso ficar muito tempo falando aqui, porque eu estou dentro de um veículo parado numa rua. E logo eu tenho que me movimentar. Mas a palavra que eu deixo para tu nesta noite, todos que estão ouvindo aí, sabe, essa mensagem por meio do Facebook e do YouTube. Eu quero deixar para você que você precisa entender o que é o pecado original, o que é rebeldia contra Deus e o que é transgredir a sua lei. Porque Deus deixou lei de pureza, lei de santidade, lei, entendeu? Para você andar de conformidade com a moral da sua palavra. Porque a deformidade moral que há em nós, com esse pecado original, faz nos afastar de Deus. Então é preciso você se aproximar a Deus por meio da conformidade moral, por meio da sua lei e da sua palavra. Porque quando nós falamos de pecado, nós falamos de deixar de estabelecer o quê? A lei de Deus em nossas vidas. Deixar o quê? De observar a pureza, sabe, dos seus estatutos em nosso viver nessa terra. Uma das piores coisas que acontece com as pessoas é quando elas não querem reconhecer que existe um Deus, existe uma lei, existe uns propósitos dele na vida do ser humano, em nossas vidas. Amado, você precisa, sabe, entender que nós já saímos, do ventre de nossas mães com uma guerra travada, A Bíblia diz no capítulo 3, no versículo de número 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, para você mesmo entender o que é fazer o bem, você precisa se aproximar de Cristo Jesus. Você precisa entender o que é verdadeiramente fazer o bem. Ter o amor dele na sua vida, na sua vivência, na sua eternidade, que um dia você há de passar, da qual você vai constatar que
Ele sempre nos ajudou e sempre nos ajudará mediante a sua palavra. Não pense que tudo acaba em pizza, não. Existe uma justiça, né, na área espiritual. E Deus, ele quer o quê? Pessoas quebrantadas de espírito e com os seus, né, corações contritos, que ele se alegra, que ele se agrada muito. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Continua seguindo aí, né, o ministério, projeto Nascer Novo, e que Deus venha abençoar a cada um que tem aí abraçado, né, esse ministério, as nossas vidas, e venha sim estar conosco, porque nós somos servos do Senhor, assim como você, para fazer a sua vontade. Que Deus abençoe a todos e fique aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.